Conversas Cruzadas está de volta discutindo hoje como se deve regular a política e os políticos na internet. Betina, antes de irmos para o intervalo, o doutor Alessandro fazia algumas perguntas, um tanto quanto críticas. Por que tanto tempo de propaganda? Por que a manipulação ou a suposta manipulação no exercício de fazer a propaganda de um candidato? E às vezes esse candidato aparece falando simplesmente o nome dele. O restante é só jingle, música, imagens bonitas. Como que o marketing político livra o eleitor ou oferece um bom produto para o eleitor? Bom, vamos falar um pouquinho aqui. A questão das campanhas, né? Pegar aí as eleições passadas. Realmente a gente tinha filmes assim da maior qualidade, com imagens belíssimas, até com né, uma dose de emoção, de comoção. E, no entanto, eu vejo assim, por um lado, que eu acho que o eleitor está mais crítico, sim. E a gente tem que avaliar que hoje, vamos puxar aí para a discussão né, dessas novas mídias que vão ser utilizadas nessa eleição, que a gente tem os formadores de opinião. Então, assim, por mais que não tenha toda a população acesso a isso, é uma parte talvez até restrita, mas nós temos os formadores de opinião. Não é? Pessoas que estão ali, sabem o que querem e buscam e que colocam seu ponto de vista, criticam, dizem que sim ou que não, que concordam ou discordam. Então, por exemplo, assim, vamos trazer o filme, aquilo que a gente estava falando até no intervalo, trazer um filme muito belo que vai ser apresentado na campanha de um candidato X. No entanto, tem um eleitor lá, um grupo de eleitores que não gosta daquele candidato ou tem uma manifestação contrária e vai lá, pega a sua máquina fotográfica sem custo nenhum, vai lá, grava um vídeo, posta no YouTube. Acesso, 1 milhão de acessos, 2 milhões, 3 milhões. Então, você tem aí uma resposta. Então, o que eu vejo aí nessa eleição? Que eu acho que vem muita novidade e realmente vai exigir uma campanha inteligente. O canal de comunicação. Eu acho que a gente tem que olhar essas novas mídias como um canal de comunicação do eleitor com o seu candidato e com resposta rápida. O desafio vai ser esse, realmente vai ter que estar bem assessorado, não no sentido tanto de recurso, mas de pessoas que consigam entender esses meios e que consigam dar respostas. Por exemplo, eu vou lá, eu tenho o Twitter, eu posto lá que eu fiz tal ação ou tenho tal proposta e vai lá o seguidor, né, que a gente fala do Twitter e vai começar a dar as respostas daquela notificação. E você tem que responder aquilo em uma velocidade rápida, até porque aí você vai motivar ou desmotivar o seu eleitor. Aí você vai lá e coloca no YouTube um vídeo, alguma coisa, ou até coloca, eu estava lendo outro dia que nos Estados Unidos, por exemplo, os eleitores pelo YouTube lá iam assistiam propostas de campanha, ou de frases de campanha, ou de formato de campanha. Por quê? Porque o candidato está preocupado também em fazer uma campanha e envolver digamos, o seu público, né? Os seus eleitores. Então começa que ele tem que conhecer, ele tem que saber, tem que ter clareza de quem que é, né, o seu eleitor. O candidato X tem um eleitor, o candidato Y vai ter outro eleitor, ele tem que ter clareza disso. Antes, né, o professor falava antes de vender, né, que o marketing vende muito antes de vender, isso é resultado, ele tem que entender. Primeira coisa, ele precisa entender, ele tem que conhecer, e conhecer muito. E eu vejo como um grande desafio a próxima eleição para conhecer, no sentido de usar essas novas mídias, até porque não tem muita restrição. Aí, tratando das questões de punição, de multa, do que vai acontecer, o que vai estar certo e errado, eu acho que a própria eleição, o processo vai nos trazer, e eu acho que vai ser desafiante, porque hoje você vai dizer o quê? Você tem que começar a fazer previsões do que possa acontecer e até que ponto isso é certo ou errado. Quais são os parâmetros de avaliação? Como é que eu vou avaliar? Tem coisas intangíveis. Então, só para terminar, eu acredito que vem aí o termômetro, talvez para a próxima, né? Novas coisas para serem pensadas e não simplesmente liberaram o Twitter, o Orkut, Facebook, seja lá o que for de redes sociais. Mas eu vejo assim que a questão da transparência e as pessoas buscando resposta. Eu acho que sim, aí a gente traz, né, o que o colega ali falava de que hoje o jovem está desacreditado. Eu vejo que não, eu acho que se as campanhas forem inteligentes, quando eu falo inteligentes é no sentido de entender como esse eleitor pensa, esse jovem eleitor, e como eu posso interagir com ele. Na verdade é uma interação, eu tenho que conversar, só que eu tenho que ser rápido na resposta. Eu tenho que trazer uma resposta rápida, senão vai vir contra mim. E mesmo numa informação negativa,
A transparência é o que está em evidência. Hoje você vê políticos aí, os senadores, eu estava vendo outro dia, eles têm o seu perfil no Twitter, eles estão postando informação, tem político seguindo político, buscando para ver o que está acontecendo. Não é só na eleição. E se uma informação negativa não for corrigida rapidamente, o estrago é grande. Grande, enorme. Aí que tá. Então, acho que o desafio vai, por exemplo, só para finalizar, na eleição dos Estados Unidos, o presidente, né, o Barack Obama, o que ele tinha? Ele tinha pessoas que conversam, pessoas que entendiam todos esses públicos, desde a pessoa, sei lá, na faixa etária de 20 anos, de 30 anos, que era o usuário desse tipo de ferramenta, e como que essas pessoas pensavam. Por exemplo, logo depois da eleição, as pessoas receberam pelo celular, por essas redes, informações dele, informações bem pessoais, parecendo até que é tudo ele que vai lá, por exemplo, e posta no Twitter. A sensação que você tem é que você está conversando com o candidato. Então, se não for diretamente com ele, você... Por isso que a opinião pública também está rechaçando esse tipo de prática e ele perdeu uma legitimidade inicial do seu mandato. Esse é um perigo. Eu diria o seguinte: a gente não pode tratar ingenuamente as coisas, existem interesses bem claros. Os meios de comunicação, eles não estão alheios a essa lógica que é do mundo que nós vivemos, que é o mundo da política, é o mundo do poder, o mundo econômico, o mundo social. Então, fazer política, óbvio, o político ele vai contratar uma pesquisa e verificar o que o eleitorado deseja, desde aquele eleitor mais simples até um eleitor que tem uma maior capacidade de compreensão. Então, não dá de ser ingênuo achar que existe uma transparência. O que nós estamos colocando é que esses meios atendem a um grupo específico, mas não atendem a maioria. Os meios de comunicação, as mídias hoje estão concentradas. Tal como o poder econômico, ele se concentra, ele tem capacidade de alienação de todos os indivíduos a uma determinada lógica. Não existe um determinismo explícito, mas implícito está. Então, do ponto de vista da venda desse produto, é muito fácil você manipular a informação, você contraditar a realidade, e essa é a questão que está colocada. O mundo virtual, às vezes, ele é muito fantasmagórico, fantasioso. E os políticos estão percebendo isso, estão criando factóides. Nós vemos políticos, por exemplo, aparecendo nos jornais, nos telejornais, sem conteúdo algum. Admitindo uma inovação. Nós já tivemos essa experiência. O novo não era tão novo, era velho. Nós vemos a questão da transparência. Se a opinião pública tivesse acompanhamento dos jornais, dos telejornais, nós não teríamos hoje um Senado funcionando. E nós não teríamos hoje uma Assembleia servil a um poder executivo e nem uma Câmara de Vereadores inoperante. Mas o marketing político é um vilão, então, nessa história? O marketing político, ele usa de uma ferramenta que é própria da venda de produtos, e você vai usando todos os mecanismos para controlar essa massa, que é uma massa consumidora. E uma massa consumidora que ela tem uma capacidade intelectiva que ela é limitada por ações. Eu não sou especialista na área, mas eu uso ações da psicopedagogia, uso da linguagem, que faz com que as pessoas fiquem, muitas vezes, alienadas. E você vai criando esse mundo fantasioso, e nós já tivemos alguns filmes que tratam disso, e a realidade está sendo transposta nesse novo material que se tende a utilizar na vida política. Nós vemos políticos que não fizeram um projeto de lei e aparecem sucessivamente num telejornal, apresentam-se à sociedade por todos os meios necessários, porque existe um controle, uma articulação dos meios midiáticos para que ele seja visível à população. E essa é a questão fundamental. Eu creio que a questão dos Estados Unidos, que é um exemplo muito utilizado, ela tem um outro conteúdo. Era uma decepção com um período que a era Bush deixou, né? Uma era marcante, que foi uma era de autoritarismo, de arbitrariedade, de abuso, que colocou os Estados Unidos em xeque, não só em relação à comunidade interna, como à comunidade externa. Obama é essa novidade, não é tão novo assim como o Lula não é a novidade que todo mundo preconizava no primeiro mandato, ele continuou sendo o mesmo. Tadeu. Existe um problema que eu acredito que é anterior a esse. E essas pessoas, os políticos, os legisladores, os executivos, a credibilidade dessa classe, ela chega a ser 2%, 3%. Então você, assistindo a uma televisão, um programa, um comercial, construído com alta tecnologia, com tudo aquilo que existe de melhor, utilizando todas essas ferramentas, daqui a pouco entra o horário eleitoral que por si só já expulsa as pessoas de diante da televisão. E você entra com um programa de baixo nível, aí que não tem audiência de jeito nenhum.
Então, os consultores de marketing, eles procuram fazer o melhor dentro daquilo que a legislação permite e utilizando os recursos que estão aí disponíveis para poder melhorar um pouco e recuperar um pouco essa imagem. Que se você recebe um cidadão com índice de credibilidade, não individualmente eles têm mais credibilidade do que no conjunto. É a classe como um todo que deixou a credibilidade e praticamente a zero. Pela sua prática política. Pela prática da maioria, digamos assim, mas todos pagam junto. De repente, um bom candidato é político, sai fora, mas de repente ele é bom. E é visto com o eleitor o seguinte, quando você pergunta sobre a classe, o índice é terrível. Mas, e o fulano? Não, esse é bom, esse é mais ou menos. Quer dizer, tem gente boa dentro da atividade política também, mas a classe tem culpa porque deixou generalizar essa imagem negativa da instituição política. Nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta, Bettina. Eu sei que te interrompi, mas problema. a gente faz e rapidinho a gente volta. Não saia daí.